Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, pela sua TV com Santos, canal 11 da NET, para as cidades da Baixada Santista, lembrando que também pelo canal 8 da Vivo TV. Lembrando que nas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV, ou pelo canal oficial da emissora TV Com no YouTube, nossas reapresentações, programas inéditos, publicados para acessar de qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Na edição desta semana, a gente recebe o vereador pela cidade de Santos e odontologista, membro do Rotary Clube de Santos, Braz Antunes Matos Neto. Obrigado pela presença, Braz. Eu que agradeço, Marcelino, muito bom aqui estar no Rotary na TV pela primeira vez. É um prazer poder estar aqui com você. Legal, pessoal. A gente já vinha agendando com o Braz há um tempão e agora abriu uma possibilidade na sua agenda, que é super ocupada, e ele dá o prestígio da sua presença hoje no Rotary na TV, neste domingo. Lembrando que o Braz, além de um representante de classe aí na área da odontologia, né, representa bem aí os nossos dentistas, como que a gente fala aí da forma popular, né? O odontólogo vira um dentista, né, Braz? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, né? Enfim. E também aí já há algum tempo na Câmara Municipal de Santos, à frente do Legislativo, tem alguns mandatos aí na sua história, na sua trajetória. Enfim, vai falar um pouco da sua carreira em Rota, da sua trajetória em Rota, né? Falar um pouquinho do pai. Bom, Braz, por fim, como o Rotary apareceu na sua vida, né? Uma pergunta que quase todo programa eu repito ela, mas é importantíssimo para que o público rotariano e não rotariano conheça a nossa trajetória na instituição, né? Verdade. Eu estou no Rotary há 27 anos. Apareceu o Rotary na minha vida no dia 6 de março de 1991. O meu filho, mais velho, Pedro, tinha apenas 6 meses de idade, hoje está com 27. A minha filha nem era nascida ainda, né? E eu fui convidado pelo Marco Antônio Scanavini, que já era rotariano há muitos anos, né? Cirurgião dentista, assim como eu, e era uma pessoa que sempre me ajudou muito, me abriu as portas da profissão na minha especialidade, que é a ortodontia. Então, quando veio o convite, eu não podia negar. Eu já tinha escutado falar do Rotary, das coisas que o Rotary fazia, mas eu confesso que muito pouco. Eu não sabia exatamente no que eu ia entrar. E para minha grata surpresa, foi muito bacana, porque levado pelas mãos de quem foi o Marco Antônio, esse querido professor, e é um grande amigo meu, eu pude vivencio até hoje o mundo do Rotary Clube de Santos, né? Mas na realidade dos 11 Rotarys, né, que estão aqui, a gente acaba fazendo muitas amizades. E hoje eu tenho muitas amizades, Marcelino, oriundas, nascidas lá no clube, né? É muito bacana. Foi assim que nasceu, sem muito conhecimento do que eu ia encontrar, mas com pessoas que me ajudaram muito no meu começo lá dentro, porque tudo é o ambiente, tudo são as coisas que você vê. E os projetos, né, que o Rotary, todos os clubes têm, né, eu acho muito importante. Foi mais ou menos assim, não foi, foi um convite despretensioso e que eu aceitei prontamente, porque de quem via não podia negar. Legal, e o teu clube também é um clube que toca bem a área da saúde, né? Nós tivemos aí recentemente, falo recentemente porque o tempo acaba até nos consumindo, mas eu estava olhando nos nossos roteiros aqui do programa, já tem um ano que foi inaugurada aquela unidade de saúde bucal da Casa da Esperança, né, com equipamento novo. Sim. Teve a presença do presidente John Jeremy de Rotary International, enfim. O teu clube também, na tua área de atuação, a odontologia, também tem projetos nessa área. Aproveita para falar um pouquinho da Casa da Esperança. Então, até complementando a sua pergunta inicial, o ano que eu entrei, que foi 1991, era o ano do nosso presidente internacional, Paulo Viriato Corrêa da Costa. Olha aqui. Membro do clube. Membro do clube, quer dizer, nós tivemos somente 2 presidentes brasileiros, né, do Rotary Internacional, e um deles era o Paulo Viriato, já falecido, e que eu tive a grata satisfação de conviver muito. E logo que eu entrei no Rotary, Marcelino, o que me foi apresentado logo de cara é o nosso projeto maior, que é a Casa da Esperança, né? É um orgulho, né? É um orgulho. A Casa da Esperança tem mais de 60 anos, a diretoria é toda composta por membros do Rotary Clube de Santos, né? E de outros Rotarys também, tem outras pessoas. Eu sou conselheiro da casa há alguns anos e nós temos lá, sempre tivemos o atendimento odontológico já há alguns anos,
e depois com o projeto da implantação de um serviço de radiologia, de imaginologia. De primeiro mundo, né? De primeiro mundo, né? Com subsídios da Fundação Rotária e que o presidente Rotary Internacional teve aí para inaugurar. E, coincidentemente, a semana que passou, você sabe que esse sistema de legalização, quando muda o estatuto da entidade, você tem que correr atrás para se adequar. E nós tivemos a minha interferência no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, da qual eu sou diretor, para que em um dia nós pudéssemos renovar o licenciamento de uma maneira, com as mudanças que o estatuto preconizava. Então foi muito bacana e já está em funcionamento, quer dizer, lá nós temos cerca de 400 crianças atendidas da região inteira. Isso é um serviço muito bacana, mas muito árduo, né? Os diretores da Casa da Esperança têm um valor. Hoje o nosso presidente Charles, né? Dr. Charles, que é um médico. É médico, né? Médico do trabalho. Médico do trabalho, Charles Dias, faz um trabalho fenomenal. A diretoria lá, o Hélio Cesário, Lamartine, Barrosão, quer dizer, Silvio, Paulo Marini, tem muita gente boa e que doa bastante tempo do seu precioso tempo para a Casa da Esperança. Por isso que aquilo funciona de uma maneira muito boa, muito gostosa. Todo santista devia comparecer lá, porque muitas vezes a gente quer ajudar uma entidade, quer fazer uma doação, e às vezes não encontra, fica sem saber para onde vai. A Casa da Esperança é um grande serviço, Marcelino, você sabe muito bem, como rotariano lá do Porto, que ela atende as 9 cidades da região metropolitana e outras cidades que não são da região metropolitana, como Caraguá, Caraguatatuba, Ubatuba, pessoas que você chega na frente da Casa da Esperança, tem lá as peruas com pacientes trazidos dessas cidades. Por isso também que a gente exige muito dos governos municipais, das cidades da região, que ajudem a Casa da Esperança, porque poucas cidades acabam realmente contribuindo. E aqui eu faço um pleito até como vereador, como político, sempre que a gente pode, a gente faz incursões nas prefeituras para cobrar essa contrapartida, porque a Casa da Esperança, para sobreviver, precisa de muito trabalho, muito árduo, mas também precisa de muita verba. E eu acho que os municípios, a gente sabe a situação que hoje o Brasil se encontra, mas você imagina se esse serviço não fosse feito pela Casa da Esperança, fosse devolvido ao poder público municipal, seja de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, da onde for. A lacuna que criaria, né? A lacuna que criaria. Ou até mesmo a qualidade no serviço prestado seria a mesma, né? Às vezes existe trabalho ali e exige trabalho ali, né? Quem conhece a casa, às vezes não imagina que se colocar uma venda nos olhos e soltar uma pessoa que não conhece lá dentro, ela acha que está dentro de um complexo privado, né? Sim, sim, é muito bacana, funciona. A turma da fisioterapia, da terapia ocupacional, a odontologia, os médicos, quer dizer, as oficinas que tem lá. O aspecto multidisciplinar é magnífico, né? Magnífico, além também da ocupação das mães, que muitas crianças, Marcelino, você sabe bem, mas falo mais para o seu público aí que é grande, as mães muitas vezes passam anos e anos levando seus filhos à Casa da Esperança. E elas lá também têm a ocupação delas, né? Tem um grande refeitório lá, é uma coisa muito bacana. Tem o escovódromo, né? O escovódromo, né? Que foi inaugurado juntamente aí com a presença do nosso presidente internacional. É uma coisa muito bacana, é uma coisa envolvente a Casa da Esperança. Legal. Está dado o recado do Brás, quem tiver oportunidade. Aliás, não precisa ser convidado, pessoal. Basta bater na porta lá, a Casa da Esperança vai receber todos com muito carinho, com café, né? Com aquela recepção generosa de sempre. Já ali na recepção a gente já tem um sorriso, né? Já tem um bom dia super agradável e quem conhecer o trabalho realmente vai se orgulhar e quem sabe até contribuir com as causas da Casa da Esperança. O presidente John Jeremy, quando veio aqui no ano de 2017, ele era um norte-americano, né? Um país de primeiro mundo, uma das potências da economia mundial, enfim. Em seu relato, a gente tinha a tradução simultânea na visita dele, né? Ele mesmo nos disse que o trabalho que era feito ali era algo que, como presidente mundial de Rotary, ele não viu
em alguns lugares do mundo, quer dizer, ele colocou como uma raridade aquele trabalho que ali era realizado, enfim, significa que o trabalho está no caminho certo e a Casa da Esperança deve ser muito valorizada para isso. Bom, Braz, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No segundo bloco, o Braz vai contar um pouquinho por que escolheu a odontologia como profissão e depois como que a política, o servir nas casas de lei, ou melhor, na Casa de Lei do município santista, acabou o seduzindo também. Ele virou vereador anos depois. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o Rotary na TV desta semana, recebendo o vereador pela cidade de Santos e membro do Rotary Clube de Santos, Braz Antunes Matos Neto, né? Falando em Neto, Braz, fala um pouquinho do seu pai. Ele, nesta semana que acabou de terminar, né? A gente está falando para o público inédito no domingo à noite. Ele foi homenageado, né? Uma homenagem póstuma, é isso? Fala um pouquinho, teu pai teve uma trajetória no Porto de Santos, é isso? Sim. Meu pai, Nelson Antunes Matos, foi presidente decano lá dos sindicatos conferentes, teve 8 mandatos, né? Era a vida dele, os sindicatos conferentes, então ele trabalhou no Porto, né? Portanto, e também foi vereador da nossa cidade por 6 mandatos. Foi presidente da Câmara, em 1975-76, e a diretoria presidida pelo nosso companheiro também, querido Marcos Sanches, a quem eu agradeço do fundo do coração, em nome dele, a toda a diretoria e a todos os conferentes, a cada um dos conferentes por essa homenagem de batizar o nome da sede lá da João Pessoa 296, Nelson Antunes Matos. A nossa família está muito contente, muito feliz. Legal. Falando do seu pai, então, que teve essa trajetória também na Câmara Municipal Santista, a influência vem dele para a política ou foi uma demanda que a tua própria classe profissional, você sempre foi muito representativo na odontologia, você exerce hoje e exerceu vários cargos no Conselho Regional de Odontologia, enfim, da onde vem a influência? Se eu me recordo bem, acho que no ano de 2004 ou 2005 você foi eleito a primeira vez, foi isso? Exatamente. Foi uma surpresa na época de você e o vereador Marcelo Del Bosco, fizeram uma dobradinha, acho que pelo PPS, e foram parte de uma renovação que surgiu naquele ano, né? É verdade. A política, eu gostava de ler, mas não de ser um dos atores da política, né? Embora tenha crescido com um político nato na minha casa, que era meu pai, mas a família nunca gosta, Marcelino, que você envolva com política. Isso é ainda mais agora, mas naquela época já era assim. E eu, na realidade, eu herdei do meu pai, acho que não a política partidária, eu herdei do meu pai a luta classista, aquilo que ele sempre lutou pelos conferentes, a batalha dele, reconhecida, tanto é que eu, mais uma vez, agradeço a homenagem que foi feita. Eu acho que herdei para os dentistas, né, para os cirurgiões dentistas. Eu sempre lutei muito pela classe, fui presidente que mais ocupou também o cargo na Associação
dos cirurgiões dentistas da Baixada Santista, e essa luta veio lá, e eu nunca me imaginei no cenário político. Lá em 2002, 2001, quando eu fui ser pela primeira vez presidente, o pessoal achou que eu tinha jeito para política, que eu deveria fazer alguma coisa pela classe, afinal nós tínhamos tido somente, Marcelino, 4 cirurgiões dentistas vereadores aqui na nossa cidade. E foi indo, aquela coisa foi indo, a minha família não foi gostando, a não ser o meu pai que estava adorando, né? Porque a política era a vida dele. E aí eu aceitei o desafio. Em 2004 fui candidato e, para surpresa né, minha, claro que eu trabalhei muito, mas eu fui eleito logo no primeira vez que fui candidato, né? Com uma votação expressiva, mais de 3 mil votos, quer dizer, isso fruto da minha classe, da odontologia e da população de Santos, que me deu essa oportunidade de representar. Então, eu acho que a política está no DNA da família, mas na realidade eu acho que não foi um incentivo do meu pai. Nasceu exatamente da maneira que você perguntou, do seio da classe que enxergou em mim uma possibilidade de ter um representante que lutasse por eles aqui na cidade, né? Falando da classe, Brás, conta um pouquinho como é que surgiu a paixão pela odontologia. A gente, quando é criança, tem os nossos sonhos lá, né? Você já trazia esse desejo desde a infância? Como é que foi a escolha pela profissão? Não. Como todo bom moleque, eu gostava de jogar futebol, né? Então, eu acho que se eu fosse pelo sonho, eu ia ser jogador de futebol, né? Mas, na realidade, a odontologia, eu acho que eu fui procurar uma profissão que atendesse às minhas características. Eu sou muito detalhista, tento ser muito organizado, e eu acho que a odontologia você mexe numa parte do corpo muito pequena, né? E muito difícil acesso, que é a cavidade bucal, a boca, né? Quer dizer, e eu acho que eu tinha médicos na família, minha família é composta, tem 12 médicos, né? E só eu de dentista, não tem nenhum dentista, né? Nenhum cirurgião dentista. Então, foi uma escolha muito pessoal pelas características da profissão. Mas como a maioria, pelo menos na minha vida, sempre foi assim, eu nunca fui de programar muito as coisas, talvez seja um erro, mas pelo menos eu acho que o meu coração não sofre tanto. Eu acho que a odontologia surgiu naturalmente e não teve influência direta de ninguém, né? Claro que depois que eu declinei essa possibilidade, essa vontade, aí sempre tem os amigos que falam, poxa, que bacana e tal. Meu pai lutava muito para que eu fosse médico, porque a minha irmã é médica e mais velha, já era quase formada em medicina. Ela é médica dermatologista e professora da universidade há muitos anos. E ele também, não, você então vai ser médico. Não, não vou ser médico, porque eu não quero ser médico, né? Então, foi assim, uma coisa natural. Eu acho que aliou as características da profissão às minhas características. Eu procurava nisso. Mas eu sempre gostei muito do esporte, né? Pensei na educação física. O jogador de futebol não é pensar, né? Isso você ou é ou não é, né? Não tem como você se programar. Não tem como se programar. Mas a educação física. E pensei muito em direito, que é uma profissão que, logo que eu entrei na Câmara, em 2005, eu fiz 1 ano e meio de direito, mas eu não consegui dar conta porque família, consultório, presidência da Associação dos Dentistas, vereança, e eu fazia ainda faculdade de Direito, eu não aguentei. Mas o Direito é uma profissão maravilhosa que eu ainda espero um dia concluir. Falando nessa correria toda, Brasil, em algum momento a vereança acabou te consumindo enquanto cirurgião dentista, ao ponto de você diminuir a tua rotina, os horários, ou não? Você sempre tocou muito bem, enfim, o teu consultório, a tua clínica nunca ficou à deriva? Não, nunca ficou à deriva, mas a gente tem que reconhecer que o profissional da saúde, quando se dedica à política, fica muito sacrificado. Como eu acabei de falar, o direito tem tudo a ver com a política. E as áreas de saúde, não que não tenha a ver, mas nós não somos formados... A rotina é um pouco distante, né? A rotina é diferente, né? E também tem, Marcelino, aquele preconceito, né? Nós, brasileiros, eu posso dizer, nós temos os preconceitos embutidos e a gente não aflora. É a questão do cara que é ator e depois ele vira cantor. O público não aceita logo de cara. Tem vários exemplos. É a mesma coisa quando você tem a tua profissão solidificada. Eu entrei na política, eu já tinha quase 30 anos de formado, né? Então, quer dizer, eu tinha uma vida já solidificada dentro da minha profissão. Então, as pessoas tomam um impacto, assim, o que está acontecendo, essa movimentação do Brás?
Mas eu sempre achei, Marcelino, que nós, seres humanos, nós temos potencial para fazer várias coisas. Até um desperdício, às vezes a gente não aproveitar isso, né? É verdade, você se dedica tanto a uma coisa, fica um super especialista no assunto, e na realidade a sua profissão é uma profissão multifacetada, o direito é multifacetado. Agora, o profissional da saúde é muito técnico naquilo que ele faz. Ele tem muita dificuldade, nós temos muita dificuldade em ter uma mobilidade para outros setores do campo que se abre. A política é uma delas. Mas eu acho que eu adoro fazer política, gosto muito, estou muito satisfeito, estou muito agradecido para a população que me reconduziu à Câmara, e eu faço com amor, com carinho, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu amo e que eu espero terminar meus dias aqui, que é Santos, né? Legal. Falando disso, pessoal, às vezes a gente coloca o político como um profissional de carreira na política, e essa experiência do Braz, temos a experiência da vereadora Aldri Cleis também, que é bem parecida, enfim, são pessoas que têm solidez nas suas carreiras profissionais, né, Braz, e de alguma forma foram agregar na política pelo bem comum, né? O Rotary faz muito bem isso. Quando ele convida um novo rotariano, ele leva em conta a sua profissão, né? Ele leva em conta se você é um líder na sua área, né, Braz? Exatamente. Você, quando é convidado, você bem sabe disso, mas falo mais para o seu público, você tem que exercer o destaque dentro da sua profissão e a tua classificação que você vai ocupar. A minha, por exemplo, é odontologia, ortodontia, que é a minha especialidade, né? E eu acho que essa questão da política, se as pessoas, tem um velho ditado, se as pessoas de bem não entrarem, as pessoas de mal ocupam os lugares. Os profissionais ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Então a gente precisa, sim, ocupar esses espaços. A grande dificuldade que se tem no Brasil é que nós não temos uma escola política. Nós temos profissões muito próximas, o jornalismo, o direito, a sociologia. Mas ainda tem muito político despreparado, né? Talvez essas escolas resolveriam um pouco isso. É a obrigatoriedade dessas escolas, né, Braz? Eu acho que a gente tinha que ter talvez uma formação um pouco melhor, né? Porque você acaba aprendendo com o carro andando, trocando pneu com o carro andando, né? Muitas coisas que não fazem parte da sua vida, você, quando chega na Câmara Municipal, é um colegiado, quer dizer, você não pense que num colegiado, nós sabemos, mas às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de entender momentaneamente isso, que é um colegiado, você não decide nada sozinho. Você, primeiro, para decidir, para dar certo aquilo que você pensa, você tem que convencer os teus pares. Se você conseguir convencer, aí pode ser que os teus projetos, as tuas coisas avancem. Um colegiado é sempre complicado, mas é onde tem a maior relação humana, né? É uma relação que você... A troca, né? É a troca. Você, às vezes, para conseguir avançar de um lado, você tem que dar 3 passos para trás. É como na vida. Só que na vida não fica tão explícito. Na política, tudo é muito mais aflorado, né? Você tem que, às vezes, dar 2, 3 passos para trás para a semana seguinte você andar 10 para frente. Se não fizer isso, se você quiser só impor as suas ideias, como às vezes as pessoas, não, vai lá e faz, arrebenta e tal. Não. Você precisa convencer os teus colegas, e a Câmara Municipal de Santos, a cidade de Santos, é uma cidade importante no cenário político brasileiro, haja vista aí tantas figuras notórias que passaram por lá, e ela se renova, mas os quadros que vêm, as pessoas mais jovens de idade que vêm para agregar, vêm com uma visão da sociedade modificada do que acontece hoje na realidade, né? Há alguns anos a gente não tinha aí o Facebook, o WhatsApp, hoje as campanhas, hoje os contatos políticos, muitas vezes são feitos através desse instrumento de rede social que foi feito também para essas coisas, né? Legal, Braz. Levando em conta o teu papel enquanto vereador, Braz, e rotariano, aonde que o rotariano pode ajudar o Rotary ocupando um cargo de vereador? A gente sabe que o Rotary não leva em conta a política, a religião, enfim, é uma associação, ou melhor, é uma instituição mundial que não leva em conta isso, né? Qualquer um pode participar do Rotary, desde que seja convidado, seja um líder na sua profissão, enfim. Aonde que as duas coisas se cruzam e você pode extrair o melhor à sociedade ocupando esses dois postos, de rotariano e de agente público? Eu acho que primeiro, para você ser rotariano, deve enxergar algum valor, alguma identificação que você tem com aquele movimento que é mundial, como você bem falou. Feito isso, eu acho que essa bandeira, as causas rotárias, nos meus 2 mandatos anteriores e nesse agora, eu sempre levei para frente. De que maneira? Ouvindo os conselhos diretor, o presidente do momento, ouvindo a governadoria, aqui temos o Cláudio Takata,
que é um grande governador, uma pessoa muito educada, simpática, uma pessoa que logo de cara eu me entrosei com ele porque nós fizemos uma ação comunitária lá na Zona Noroeste, com o Nivaldo Flores, que me solicitou, estavam com muita dificuldade para encontrar um local, enfim. E essas causas rotárias, por exemplo, falei da Casa da Esperança há poucos minutos atrás. Nós temos a possibilidade de emendas parlamentares. Eu fiz uma grande emenda para a Casa da Esperança, quer dizer, então eu acho que a política e o Rotary, embora o Rotary seja uma organização apartidária, apolítica... Mas que conversa com todos os lados, mas que conversa com todos os lados, muitas vezes precisa de ações do poder público. Parcerias, né? Parcerias. A própria questão dos subsídios pela Fundação Rotária leva em conta as parcerias com as prefeituras, né? Sem dúvida. E também o poder público precisa muito do movimento rotário. Você sabe disso. Porque... E também faz aporte financeiro em obras que são públicas. Em obras que são públicas. Muitas policlínicas já foram construídas em Santos por movimentos rotários. Os postos de salvamento aqui da nossa cidade, há mais de 50 anos, eu não sei precisar exatamente a data, foram feitos através de ações rotárias, né? O grande público, às vezes, desconhece muitas das coisas e por isso que é importante o teu programa. É um programa inédito, né, no distrito, e acredito que talvez um dos únicos aí no Brasil, para mostrar o que é que o Rotary faz, porque o que aparece nem sempre é aquilo que o rotariano faz de melhor para a sociedade. E o Rotary e a política se cruzam nessas situações de necessidade mútua, de ser um agente facilitador. E eu levo comigo os governadores, com todos eles, desde que eu sou vereador, sempre tive uma boa relação. Com os presidentes do meu clube e dos outros clubes, conheço todos por nome, né? Porque estou há 27 anos no Rotary, né? Eu não sonhava nem em ser político. Eu entrei em 1991 e a política foi aparecer na minha vida em 2004, né? Quer dizer, muitos anos depois. Então eu acho que eu sou um rotariano a serviço do movimento rotário, na Câmara Municipal, nos poderes constituídos por onde eu posso transitar, e eu sempre me coloquei à disposição, e eles, né, vocês, como rotariano, sabem que podem contar com o meu incentivo, como foi agora a emenda parlamentar para a Casa da Esperança, que a gente conseguiu destinar. Vai ser feito um empenho ainda no primeiro semestre, para que a gente possa dar um grande aporte para a Casa da Esperança. E outras ações mais, por exemplo, nós fizemos agora, eu já tinha como realização a ajuda para o marco rotário do Rotary Clube de Santos Boqueirão, o Rotary conhecido como Rotary das Mulheres, porque a maioria, né, são mulheres, que está ali na Avenida da Praia, na Avenida Vicente de Carvalho. E agora, esse ano que passou, consegui, junto à Prefeitura, uma luta que eu já fazia no meu primeiro mandato, que foi o marco rotário do Rotary Clube de Santos Gonzaga, né, lá do meu amigo Kleber Léo Bortolomazzi. Entretanto, muitas pessoas falam, o marco simboliza uma luta. Legal, o marco rotário justamente ele tem esse papel para quem passa pelas cidades do nosso Brasil, enfim, identifica que naquela região, naquele bairro, existe um clube de Rotary, pode existirem ali projetos em prol da comunidade, ou mesmo o rotariano se socorrer ali de um outro rotariano quando visita uma cidade que não é dele, e o marco rotário tem esse papel. Braz, nosso tempo acabou, aliás, estouramos o tempo, hein? Como todo bom vereador, quando sobe a tribuna, né, para usar a palavra, Desculpe. A gente usou a palavra aqui como a gente pôde, faz parte do nosso programa, mas enfim, em breve você voltará com certeza, quando tiver mais novidades no Legislativo, no próprio Clube de Rotary. Minutinho final para suas despedidas, Braz. Um abraço, Marcelino, muito obrigado a você pelo convite, agradeço o teu público telespectador e agradeço muito a comunidade rotária da Baixada Santista e do Distrito 4.420, da qual eu tenho a honra de pertencer. Muito obrigado. Legal, pessoal. Lembrando, as mudanças na nossa sociedade começam pela política e a saúde começa pela boca. O Braz, como cirurgião dentista, bem lembra isso a nós sempre que nos encontramos. Com essa mensagem, terminamos o Rotary na TV desta semana. Fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.